No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma foto que ficou em segredo por 30 anos e que somente agora em 2022 foi revelada ao público. A foto do UFO de Calvine, uma foto que supostamente apresenta uma espaçonave alienígena real voando sobre solo escocês. Segundo alguns, trata-se da melhor foto de OVNI de todos os tempos. Quanto a isso, tenho lá minhas dúvidas, mas o fato é que após a análise de duas agências governamentais, a conclusão é que trata-se realmente de uma foto tirada há 30 anos atrás, e não há manipulação digital. Ou seja, se houve manipulação, pode ter sido uma trucagem de câmera no momento de tirar a foto. No entanto, a história que envolve essa foto dá indícios de que alguma coisa muito importante aconteceu no ano de 1990. Olha, e que história, hein? Uma história que tem várias camadas: clima de conspiração, abafamento de caso, desencontros, desaparecimento de testemunhas e muito mistério. Para começar, além dessa foto, existem outras 5 fotos do mesmo objeto. E ninguém sabe o paradeiro dessas fotos. Simplesmente o Ministério da Defesa britânico acabou desaparecendo com as fotos. Essa foto que você vê só foi revelada porque uma pessoa conseguiu reter esse original por todo esse tempo. Será que estamos diante de uma nave real alienígena? Vamos tentar montar esse quebra-cabeça e tentar desvendar os segredos da foto de Calvine. Vamos pro vídeo. Embora o incidente de Calvine esteja hoje entre os casos de ufologia mais importantes da história, poucas pessoas sabiam desse evento. E talvez por causa disso, suas fotos ficaram ocultas por tanto tempo. Mas em 2022, a divulgação de uma foto que ficou escondida por 30 anos traz à tona um mistério que até agora ninguém foi capaz de resolver. Se essa foto for legítima, é sem dúvida uma das melhores fotos de OVNIs de todos os tempos. A foto foi tirada por 2 ajudantes de cozinha que passeavam pelos campos de Calvine, na Escócia, no ano de 1990. Mas por que a foto não foi divulgada na época? Se é realmente uma foto tão importante, por que essa foto ficou escondida todo esse tempo, sendo divulgada apenas agora? Para entender melhor essa história, o primeiro passo é vermos o que aconteceu no dia 4 de agosto de 1990 em Calvine. O dia em que 2 testemunhas estiveram diante de uma suposta nave alienígena. Calvine, 4 de agosto de 1990. Era pouco antes das 9 da noite de um sábado. Embora fosse 9 horas da noite, nesse ponto do planeta ainda há luz do sol mesmo às 9 da noite. O pôr do sol na Escócia nesse dia ocorreu exatamente às 9 horas e 20 minutos. Aproveitando o fim de tarde, 2 ajudantes de cozinha de um hotel de uma cidade próxima caminhavam e tiravam fotos em preto e branco pelos campos da região de Calvine. Um detalhe importante: esses jovens não eram exatamente funcionários do hotel. Eles estavam ocupando 2 vagas temporárias no mês de agosto. Não se sabe se eram moradores locais ou se vieram de outra região. O relato desses 2 jovens foi registrado por um oficial do UFODesk. O UFODesk era um departamento de pesquisa sobre avistamentos de UAPs do Ministério de Defesa britânica naquela época. Sim, naquela época eles já usavam o termo UAP. Porém, embora a história daquele dia esteja documentada em arquivos oficiais, o nome das 2 pessoas envolvidas continua em completo segredo. Até hoje, ninguém sabe a identidade dessas 2 testemunhas. Tudo que se sabe é que eles estavam trabalhando temporariamente em um trabalho de férias na cozinha de um hotel. O hotel, pelo que se sabe, é o Atoll Palace Hotel, que fica numa cidade próxima chamada Pitlochry.
Provavelmente eles estavam de folga naquele horário, foram até a região de Calvine e começaram a caminhar e tirar foto pelos campos. Em um certo ponto, eles encontraram uma área protegida por uma cerca. Bom, eles atravessaram essa cerca e caminharam mais alguns metros à frente. E de repente, eles foram surpreendidos por um objeto muito grande. E esse objeto estava sobrevoando a uma baixa altitude. Bom, é claro, esses dois jovens ficaram com medo e tentaram se esconder ali no meio de alguns arbustos. Foi nesse momento que um deles conseguiu tirar não uma, mas 6 fotos desse objeto. Só que aí, além desse objeto, estava acontecendo uma outra coisa estranha naquele momento. Enquanto eles tiravam fotos, um avião militar, olha só, um avião militar também estava sobrevoando a região e aparentemente parecia estar perseguindo o OVNI. E de fato, na foto de Calvine é possível ver ao longe um avião meio que desfocado, que parece até que está numa manobra circular ao redor do objeto. Bom, aí foi nesse momento que o OVNI, que até aquele momento ele apenas planava no ar, ele começou a subir na vertical, de repente atingiu uma grande velocidade e simplesmente desapareceu no céu. Ele subiu e desapareceu em questão de segundos. Vale lembrar que era o ano de 1990. A internet não existia como os dias de hoje, não havia redes sociais e nem smartphones. Câmeras digitais ainda era algo muito raro e muito caro. A fotografia foi tirada na forma convencional, com a utilização de filme, como era o padrão da época. As testemunhas levaram então as 6 fotos, e inclusive os negativos, para o jornal escocês Daily Record. E é agora que a história vai começando a ficar confusa. Primeiro, não se sabe se as testemunhas tinham outras cópias das fotos ou mesmo cópias dos negativos. Ao que parece, eles entregaram tudo o que tinham para o jornal, o que já é estranho. Agora eu te pergunto, o que aconteceria se você levasse uma foto de uma nave alienígena com potencial de ser real para qualquer jornal, emissora de TV ou qualquer blog hoje em dia? Eu garanto que seria publicado na hora como um furo de notícia. Mas não foi o que aconteceu. Não se sabe, né? Mas talvez, justamente pelo fato da possibilidade daquela foto ser mesmo alguma coisa real. Aí o que os dirigentes do jornal fizeram? O jornal, por sua vez, encaminhou a foto para o MOD, o Ministério da Defesa britânico, para que analisassem as fotografias. Mas o que aconteceu depois disso é que foi aberta uma investigação, as 2 testemunhas foram interrogadas e depois disso as fotos e os negativos sumiram. E ninguém mais falou sobre o assunto. Seis anos depois, o ex-funcionário do Ministério da Defesa britânico, o jornalista especialista em OVNIs Nick Pope, lança o polêmico livro Céus Abertos, Mentes Fechadas. Era a primeira vez que um ex-funcionário do governo britânico resolvia publicar um livro expondo bastidores do governo com relação a investigações de OVNIs. Nick Pope trabalhou no departamento UFODESK entre os anos de 1991 a 1994. Em seu livro de 1996, ele expõe como que foi a sua experiência no departamento e cita também alguns casos. Entre os vários casos relatados, ele apontava um como um dos mais intrigantes nos arquivos do Ministério da Defesa. Esse caso que ele menciona no livro tinha tanto destaque no departamento que quando ele chegou no escritório pela primeira vez no ano de 1991, havia um pôster grande na parede com a impressão de uma foto de um disco voador e um avião ao fundo. Era um incidente que teria acontecido na Escócia 1 ano antes da sua admissão. Embora ele tenha mencionado quão incrível era aquele caso, o seu relato sobre a foto foi muito vago no livro. Mesmo assim, era a primeira vez
que alguém falava publicamente sobre as fotos de Calvine. Até aquele momento, nos anos de 1996, o incidente de Calvine era totalmente desconhecido no meio ufológico. E é claro que um comentário como esse no livro, mesmo sendo um comentário vago, iria acabar despertando curiosidade e interesse de alguém. David Clarke, professor universitário e jornalista investigativo, acabou se interessando por essa história. Então, nesse mesmo ano de 1996, ele entrou em contato com o Ministério da Defesa britânico em busca de mais informações ou, quem sabe, até acesso aos arquivos oficiais sobre esse caso. E deu certo, depois de alguma insistência, ele acabou conseguindo uma resposta oficial sobre esse caso. Agora, olha a resposta. Alguns negativos associados ao caso foram analisados pela equipe responsável por assuntos de defesa aérea. Uma vez que foi determinado que não continham nada de relevância à defesa, os negativos não foram retidos e não temos registro de qualquer fotografia que tenha sido tirada. Ou seja, segundo o MOD, aquele caso não tinha a menor importância, e as fotos ou foram devolvidas ou foram descartadas. Porém, o simples fato de obter uma resposta comprovava uma coisa: as tais fotos e negativos de fato, no mínimo, existiram em algum momento. Então essa história realmente aconteceu. Agora, será que era mesmo fraude? E se não fosse? E havia uma outra coisa que não estava bem explicada: o nome das testemunhas. Se a história era mesmo uma farsa e não tinha ali a menor importância, por que não haviam detalhes sobre o caso? Por que esses documentos não eram liberados? David Clarke começou a sentir que existia um certo acobertamento sobre essa história. No ano de 2009, eis que o Ministério de Defesa britânico tornou público alguns arquivos relacionados a UAPs, e entre esses arquivos, um dossiê sobre o caso Calvine. Nos arquivos que relatam o incidente de Calvine ocorrido em 1990, havia essa cópia em preto e branco da foto do UFO de Calvine. Posteriormente, descobriu-se que essa imagem é uma cópia de um fax. Muito provavelmente o que ocorreu foi o seguinte: naquela época não tinha os e-mails como existem hoje, então muita coisa era enviada via fax. É provável que quando o jornal entrou em contato com o MOD com relação ao incidente de Calvine, inicialmente eles devem ter enviado uma cópia da foto via fax. Então, para não correr o risco de danificar a foto, é muito provável que essa foto tenha sido xerocada e a cópia xerocada é que foi colocada dentro do aparelho de fax, para que pudesse ser enviada digitalmente. Já no MOD, ao receber esse fax provavelmente foi escaneado e é essa imagem, totalmente sem qualidade, que foi liberada ao público 19 anos depois. Quanto às fotos originais e os negativos, nenhuma informação. Embora a má qualidade da imagem tenha sido frustrante, mesmo assim, essa imagem começava a dar forma ao imaginário ufológico. Era a primeira vez que o público poderia ter uma ideia visual da foto de Calvine. Mas junto a essa foto, havia um outro misterioso documento. Algo que talvez por descuido ainda estava anexado aos arquivos de Calvine. Nesse documento havia um texto de orientação. Uma orientação de explicação aos meios de comunicação caso essa foto fosse exposta publicamente.
porque uma foto que não tinha nada de relevante à segurança nacional tinha um texto de orientação caso fosse exposta. Foi necessário esperar mais 11 anos até que em 2020, de acordo com a regra dos 30 anos do Reino Unido, os arquivos confidenciais em poder do MOD deveriam ser liberados ao público. Mas nem sempre isso acontece, principalmente quando há conteúdo que pode comprometer a segurança nacional. E no caso dos arquivos relacionados ao incidente de Calvine, parece que esses arquivos são mesmo importantes. A proteção desses arquivos foi estendida por mais 52 anos. Ou seja, os nomes das testemunhas e qualquer outra informação a respeito só será divulgada em 2072. Foi aí que os rumores começaram a ficar mais intensos. Se a foto não tem importância para a segurança nacional, por que os nomes das testemunhas serão mantidos em sigilo por mais 52 anos? Mas David Clarke não desistiu. Até que um dia ele conseguiu o nome de uma pessoa muito importante para suas investigações: Craig Lindsay. Craig, agora aposentado, é um ex-oficial que trabalhou no UFO Desk e teve acesso direto ao incidente de Calvine. Foi Craig Lindsay quem interrogou e registrou o depoimento das duas testemunhas que tiraram as fotos do UFO de Calvine. E não somente isso, Craig revelou algo que talvez nem mesmo o mais otimista poderia prever. Ele tinha guardado consigo durante 30 anos uma das fotos originais do avistamento. Que coisa, hein? E ao contrário do que se pensa, Craig não estava receoso em mostrar a foto. Na verdade, ele esteve todo esse tempo esperando que alguém o procurasse por causa da foto de Calvine. Estive esperando alguém me contatar sobre isso há mais de 30 anos. E você é a primeira pessoa a fazê-lo. Já havia lidado com muitos relatos de OVNI, mas a maioria eram só luzes no céu. Este era obviamente diferente. Quando perguntei que tipo de barulho fazia, o homem disse: não fazia barulho nenhum. Até aquele ponto, eu não estava tratando o caso muito seriamente. Mas quando ele disse que o objeto era silencioso, subitamente veio a mim que nenhuma aeronave que conhecia é silenciosa. Imagina a explosão de cabeça de David. Diante dele estava uma pessoa que havia tido contato com as testemunhas de Calvine e, além disso, tinha uma das fotos originais, algo que ele procurou por anos. Craig, por sua vez, explicou que decidiu guardar consigo a foto que estava em seu poder. E o incrível é que ninguém deu falta dessa foto na época. De fato, Craig esperava que em algum momento alguém o perguntasse sobre essa foto. E isso só aconteceu agora, depois de 30 anos. E foi assim que a foto do UFO de Calvine foi revelada ao mundo. Mas não só isso. Agora temos também a versão de Craig sobre o que aconteceu com as fotos dentro do departamento. Craig trabalhava no UFO Desk, um departamento subordinado ao MOD que tratava de assuntos ufológicos.
Com relação ao incidente de Calvine, foi solicitado a Craig que entrasse em contato e registrasse o testemunho de 2 homens que fotografaram um OVNI em Calvine. É esse o relato que consta nos documentos oficiais. Depois, ele encaminhou seu relatório a Londres, mas manteve em segredo consigo uma das fotos. E essa foi a sua parte ativa na história. Mas aquelas fotos ainda mexiam com a imaginação de Craig. Aquele caso era realmente diferente. Então um dia, em contato com um superior do MOD, ele fez algo que nunca havia feito sobre qualquer outro caso. Ele perguntou como estavam as investigações sobre o incidente de Calvine. E a resposta que ele obteve, parafraseando, foi mais ou menos assim: "Você não precisa se envolver mais. Agora, deixe com o pessoal de Londres." E nunca mais se falou sobre as fotos de Calvine. E quanto às testemunhas? Mesmo aposentado, Craig é impedido de revelar os nomes ou dar qualquer pista que leve ao paradeiro das testemunhas. Então, a única alternativa que restou a David Clarke para encontrar as testemunhas foi tentar encontrar alguém que tenha tido contato com elas naquele período. David e outro investigador foram então até o Atoll Palace Hotel na cidade de Pitlochry. O objetivo era tentar encontrar alguém que trabalhava no hotel naquela época. E aí a coisa ficou bem mais misteriosa. Nenhum funcionário do hotel sabia da foto de Calvine. David também entrou em contato com os diretores do jornal Daily Record. E para sua surpresa, os próprios diretores atuais hoje ficaram surpresos da história não ter sido publicada na época. O fato é que, embora exista uma foto que comprova que um avistamento importante ocorreu em Calvine, ninguém da região sabia dessa história. Uma outra questão que fica no ar é que, diante de algo tão misterioso, por que o jornal não publicou as fotos na época? Talvez exista uma explicação. Naquele período, o mundo, principalmente na Europa, estava sob tensão e com o temor de uma possível terceira guerra mundial. Havia os conflitos no Golfo e qualquer fagulha poderia desencadear um conflito maior. Ao que parece, no Reino Unido naquela época, havia uma orientação para que os meios de comunicação solicitassem análises governamentais quando se deparassem com algum fato que pudesse comprometer a segurança nacional. 2 dias antes das fotos do OVNI chegarem à sede do jornal, Saddam Hussein havia invadido o Kuwait, então o clima estava bem tenso. Além disso, haviam rumores de que os Estados Unidos estavam testando aeronaves secretas em solo escocês. Talvez o que vemos na foto não seja uma nave espacial de outro mundo, mas uma aeronave americana que fazia exercícios sobre o consentimento do governo britânico. E o outro avião que aparece na fotografia não estava rondando o objeto, e sim escoltando. No contexto da época, talvez os dirigentes do jornal tenham cogitado de que o objeto fotografado fosse o avião secreto americano B-2 Spirit, que estava em exercícios no país. Quanto ao avião que aparece ao fundo da foto, seria um caça Harrier britânico. Seguindo por essa ótica militar, seria importante descobrir se havia algum registro de voo de algum caça Harrier naquela região naquele dia. Foi então feita uma investigação sobre registros de caças Harriers na região de Calvine no dia 4 de agosto de 1990.
e não foi encontrado nenhum registro de voo de qualquer tipo de caça na região de Calvine ou próximo naquela data. Contudo, até onde a investigação de David chegou, parece que o incidente em Calvine gerou um certo mal-estar entre agências governamentais britânicas e americanas. Tanto o governo americano quanto o escocês negam sobre exercícios militares envolvendo aeronaves americanas em Calvine. Hoje existe o consenso de que exercícios militares de aeronaves americanas podem mesmo ter acontecido no Reino Unido. Mas não há evidências de que seja o caso no incidente de Calvine. No entanto, o objeto que aparece nessa foto, eu não sei o que você acha, mas para mim, o objeto que aparece nessa foto não se parece muito com um avião. Talvez se o ângulo estiver muito de frente, mas mesmo assim é difícil ver um avião aqui nessa foto. E também tem a questão da descrição das testemunhas. Se a descrição estiver mesmo correta, nenhuma nave humana poderia manobrar da forma como ocorreu em Calvine. Segundo as testemunhas, a nave voava em baixa altitude e quase pairava no ar. Depois subiu em alta velocidade vertical, desaparecendo em segundos. De acordo com o relato de Craig, o que mais lhe chamou a atenção sobre esse caso é que, segundo as testemunhas, a aeronave não emitia som. E até onde Craig sabia, nenhuma aeronave humana voava sem fazer algum tipo de som, ainda mais subindo na vertical. Então a grande pergunta que fica é: o que é o objeto no centro da foto? A análise da foto. Até onde se sabe, 2 análises oficiais foram realizadas sobre as fotos, envolvendo o governo britânico e americano. Agora, com uma das fotos revelada ao público, diversas pessoas submeteram a imagem disponível na internet sob análises. Eu vou me basear sobre a análise feita pelo professor sênior de fotografia Andrew Robson, da Universidade Sheffield Hallam, que é a instituição que está em posse da fotografia original nesse momento. Uma vez que eles estão com a fotografia original, puderam fazer uma análise mais profunda. A conclusão é que, com base no papel fotográfico, coloração, desgaste e grãos apresentados na imagem, realmente se trata de uma fotografia que foi tirada no início dos anos 90. Quanto ao clima, que na foto parece ser de um dia nublado, de acordo com os registros meteorológicos, a foto coincide com o clima registrado naquele dia. E também coincide com a claridade antes do pôr do sol naquele horário. Segundo a perícia, trata-se de uma foto legítima, onde não houve a manipulação digital ou trucagem na hora de revelar a foto. Os objetos que aparecem na imagem realmente foram captados pela lente da máquina fotográfica. Porém, não é descartado a possibilidade de que pode ter havido uma trucagem visual na hora de tirar a foto. Se isso aconteceu, segundo Andrew Robson, foi algo muito bem feito e exigiria equipamento e conhecimento técnico. Mesmo assim, existe a possibilidade de que a nave fotografada seja algum objeto pendurado nas árvores. Até mesmo o avião ao fundo pode ser uma miniatura em movimento no momento do disparo da câmera. De acordo com Andrew, com base nas imagens, não é possível determinar com exatidão o tamanho do objeto. Porém, é possível fazer algumas estimativas. Com base na pouca informação em primeiro plano e no tamanho do avião que está ao fundo, de acordo com os cálculos, a nave apresentada na imagem
pode ter de 30 a 40 metros de largura. Quanto à altura, pode ser de 8 a 12 metros, o equivalente a um prédio de 3 andares. No entanto, essa história ainda está cheia de pontas soltas. E se tudo for mesmo verdade, ainda existem algumas perguntas que precisam ser respondidas. E as outras fotos? Será que elas ainda existem? Eu acho que sim, elas devem estar escondidas aí em algum lugar. Se a gente tivesse mais foto desse objeto, quem sabe não seria possível reconstruir a verdadeira forma 3D do objeto. A gente só vai saber se um dia essas fotos forem publicadas. Outra pergunta: e quanto às testemunhas? Quem são elas? O ufólogo Strife Wilson está oferecendo uma recompensa em dinheiro para alguém que possa dar pistas sobre as verdadeiras testemunhas de Calvine. A expectativa é que essas duas pessoas, agora provavelmente na casa dos 50, se apresentem. Porém, até agora ninguém se manifestou. Outra pergunta que fica no ar é: e quanto ao piloto? Se um caça estava sobrevoando a região, teria alguma relação com o OVNI? Esse caça passou coincidentemente pelo local ou estava perseguindo o OVNI? E por que não há registros de voo de um caça Harrier na região? E mais uma pergunta: diante de uma história tão incrível, por que o jornal Daily Record não publicou a matéria? Seja o que for, o que vemos nessa imagem só tem 3 possibilidades. A primeira é que seja mesmo um treinamento militar. O que você acha? Será que é uma nave americana? Deixa aí nos comentários. A segunda possibilidade é que a foto seja uma fraude. Nesse caso eu acho muito mais plausível. Na minha opinião, tem muito mais chance de ser uma montagem do que ser um exercício militar. Porém, se não for nenhuma dessas possibilidades, a última possibilidade que resta é que podemos estar mesmo vendo a prova de vida alienígena. Na descrição deste vídeo eu estou deixando mais informações sobre esse caso. Por incrível que pareça, essa história tem muitos outros detalhes que eu tive que omitir para o vídeo não ficar muito longo. Mas são detalhes que deixam essa história muito mais misteriosa, vale a pena conferir. Se você quer saber mais sobre o UFO de Calvine, tem bastante material a ser pesquisado. Pesquise e chegue às suas próprias conclusões. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.